Olá, queridos, tudo bem? Chegamos à nossa 7ª pré-aula do estudo sobre as obras da carne e dos frutos do Espírito. E nessa aula de hoje nós falaremos sobre a benignidade. Então, que você possa aproveitar essa pré-aula de hoje. Corre, pega o papel, a caneta, que daqui a 10 segundos nós começaremos a nossa 7ª pré-aula. Olá, queridos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Voltamos hoje para a nossa 7ª pré-aula e hoje nós estaremos falando sobre benignidade. E o título dessa lição diz: Benignidade, um escudo protetor contra as porfias. E eu gostaria de começar essa lição lendo o texto áureo dessa aula, que se encontra em Efésios, no capítulo 4, no versículo de número 32. Efésios 4, versículo de número 32. E a palavra do Senhor nos diz: Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. E o que esse versículo quer nos dizer e que verdade prática esse versículo nos traz para que nós possamos praticar isso no dia a dia das nossas vidas? Esse versículo quer nos dizer que a benignidade na vida do crente torna uma testemunha do amor de Deus. O que nós queremos aqui nessa lição, o objetivo geral que nós temos nessa lição e que você deve focar os seus estudos para atingir esse objetivo é que a benignidade é um fruto do Espírito, é um aspecto do fruto do Espírito. E a porfia é uma obra da carne. E é isso que nós vamos estudar aqui nessa aula de hoje, nessa pré-aula e na próxima terça-feira. O que nós precisamos entender assim como um ponto central dessa lição é que a benignidade é um remédio contra a porfia. Então, se nós temos um problema, uma obra da carne, que é a porfia, o remédio para resolver a porfia é a benignidade. No primeiro tópico dessa lição de hoje, diz: a benignidade fundamenta-se no amor. O que isso quer dizer? A benignidade é um fruto do Espírito, como nós falamos. E como esse fruto do Espírito atua em nós através e baseado, fundamentado no amor. E é isso que nós precisamos reconhecer aqui nesse primeiro tópico, que a benignidade ela está fundamentada, o fundamento da benignidade nas nossas vidas é o amor. O segundo tópico da lição fala sobre a porfia. E do contrário da benignidade, que fundamenta-se no amor, a porfia, ela fundamenta-se na inveja e no orgulho. A porfia, nós já falamos no começo dessa lição, ela é uma obra da carne. E ela está fundamentada na inveja e no orgulho. O que nós precisamos aqui entender e o que nós queremos mostrar aqui nessa aula é justamente essa fundamentação, tanto da benignidade quanto da porfia. No primeiro tópico, nós falamos que a benignidade se baseia ou se fundamenta no amor e a porfia se fundamenta na inveja e no orgulho. E o terceiro tópico dessa lição tem como título do tópico: Revistamo-nos de benignidade. O que nós precisamos estar revestidos? Nós precisamos estar revestidos de benignidade. O crente precisa se revestir de benignidade. E o que você precisa entender aí, e o que nós vamos, na aula da próxima terça-feira, falar
muito sobre isso é sobre essa necessidade, né, que o crente tem de se revestir de benignidade. Bom, queridos, colocados esses pontos, né, sobre essa lição número 7, benignidade e porfia, o que nós podemos concluir aqui desse estudo, dessa pré-aula, é que se realmente nós desejamos expressar um cristianismo vivo, autêntico, nós precisamos excluir do nosso meio as porfias. Por quê? Porque são obras da carne. E, na verdade, as porfias, elas maculam, elas sujam o corpo de Cristo. Nós precisamos seguir, como sempre, o exemplo de Jesus Cristo. Ele é nós precisamos buscar essa semelhança a Jesus Cristo. E Jesus Cristo é um exemplo também de benignidade. Com a sua benignidade, Jesus ele atraía as pessoas para se reconciliarem com Deus. E nós precisamos também ser agentes de fazer com que as pessoas se reconciliem com Deus, através da demonstração desse fruto do Espírito que é a benignidade. Jesus manifestou a sua benignidade curando os enfermos, libertando os oprimidos que estavam sendo dominados pelo diabo e morrendo na cruz do Calvário pelas nossas ofensas e pelos nossos delitos. Então, nós, como seguidores de Jesus, como aqueles que buscam viver uma vida, um caráter semelhante ao de Jesus, nós temos também que demonstrar a benignidade, esse fruto do Espírito, benignidade, tem que estar aparente nas nossas vidas. E como é de costume, né, nós temos as nossas leituras diárias que nós temos que fazer durante essa semana e falará exclusivamente sobre essas questões da benignidade, sobre essas questões da porfia. Então, no primeiro dia dessa semana, nós sugerimos que você leia, então, Provérbios, capítulo 21, versículo 21. E perceba nesse versículo que a benignidade confere vida longa, justiça e honra. No segundo dia das leituras diárias, nós sugerimos que você leia Romanos, no capítulo 15 e no versículo 14, e veja a questão da benignidade entre os irmãos. No terceiro dia dessa semana, nós sugerimos que você leia Colossenses, capítulo 3, versículo 12, e veja a questão de nós revestirmos-nos de toda a benignidade. No quarto dia, leia Romanos, capítulo 13, versículo 10, e veja que o benigno, ele não faz mal ao próximo. No quinto dia dessa semana, leia 2 Samuel, capítulo 22, versículo 26. E veja nesse versículo que Deus ele é favorável àquele que é benigno. E no sexto dia, leia Gálatas, capítulo 5, versículo 22, para entender que a benignidade é um fruto do Espírito. Bom, queridos, chegamos ao final, então, dessa sétima pré-aula sobre benignidade e porfia. Benignidade como fruto do Espírito, porfia como obra da carne. Que você possa, durante essa semana, fazer as leituras, se aprofundar nesse tema, para que na terça-feira nós possamos conversar, para que nós possamos discutir sobre esse tema tão importante, né, para as nossas vidas. Então, até a próxima terça-feira, às 19h30. Amém? Deus abençoe, tenha uma boa semana, em nome de Jesus.